Ainda falta muita coisa para a gente chegar ao ponto que nós precisamos chegar para que as pessoas de bem nesse país vençam as pessoas do mal. Além de você mudar um monte de coisa, nós vamos ter que também conversar muito com o Poder Judiciário, porque há muita queixa de governadores que muitas vezes a polícia prende os bandidos e uma semana depois esse bandido está solto. Tem muita gente que se queixa que tem muitos lugares, meu caro governador do Rio, que a pessoa é presa e o preso escolhe o lugar que ele quer ficar preso. Que às vezes ele é libertado e dirigido para a cadeia que ele quer ficar. A polícia militar se queixa, a polícia civil se queixa, os governadores se queixam, e esse é um tema que nós vamos ter que colocar na mesa para discutir com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Procuradores, para ver se a gente consegue colocar também o Poder Judiciário em harmonia com essa tese que nós estamos aprovando aqui hoje de combater o crime organizado. Essa é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente vai continuar com uma falha muito grave no combate ao crime organizado. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, e nós fizemos questão de levar um documento sobre o crime organizado e entregar ao presidente dos Estados Unidos na última quinta-feira. Desde que nós tivemos o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que, se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa, que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. É só querer discutir. E agora o Wellington foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Então foi entregue por escrito, porque cada vez que eu converso com o presidente Trump, eu faço questão de entregar por escrito aquilo que nós falamos, para depois a gente mostrar para a imprensa, se for necessário, para não ficar o diz que diz. Isso é extremamente importante, porque nós estamos levando muito a sério. Quando nós criamos uma base da Polícia Federal para combater o crime organizado nas fronteiras, nós construímos uma parceria com todos os estados da América do Sul. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira. Por outro, eu queria dizer para vocês uma coisa, e aqui eu sei que a Câmara já aprovou, queria dizer, Jacques Wagner, uma coisa, o dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, nos próximos dias nós criaremos o Ministério da Segurança Pública desse país. Da segurança pública desse país. Eu sempre recusei aprovar o Ministério da Segurança Pública enquanto a gente não tivesse definido qual seria o papel do governo federal
Segurança Pública, porque na Constituição de 88, eu que fui constituinte, o Alckmin que foi constituinte e alguns também que foram constituintes aqui, sabe que nós passamos quase toda a responsabilidade para os governos do Estado, porque a gente estava naquela época, sabe, com muita necessidade de nos livrar do governo federal, porque era sempre um general de 4 estrelas que tomava conta da segurança pública dos estados. E nós fizemos isso. E agora nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual. Mas o dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Eu queria dar parabéns, porque uma coisa do sucesso desse programa, que é uma coisa simples de falar. Todas as vezes que nós vamos fazer algumas coisas aqui tem 3 governadores e um vice-governador. A gente chama os governadores, mas a divergência nossa está na política. Ela não está entre o secretário de Segurança. E dessa vez vocês resolveram conversar com os secretários de Segurança, com aqueles que lidam diretamente com o problema. E foi muito mais fácil construir uma unidade, porque eles vivem o mesmo problema que você viu no Ministério da Justiça. Portanto, meus parabéns por essa inversão. Conversar diretamente com quem lida com o problema todo dia. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, o ato de hoje não é apenas a criação de uma secretaria, de um programa. É mais do que isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria que os deputados atentassem para isso, os senadores, os policiais, os governadores. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. E que esse programa está permitindo que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos nele um dia.